Bom, então, nessa videoaula a gente vai pegar e remover os passageiros de uma lista. Então, só lembrando aqui, a gente tem uma viagem, tem uma lista de passageiros. Na aula anterior a gente acrescentou passageiros à lista de viagem. Agora a gente vai remover da lista algum passageiro. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, como antes, é qual que é a viagem, ou de qual viagem que eu vou remover algum passageiro. Eu vou lá em remover, e a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Então vou ver qual que é a linha selecionada da tabela, master table, ponto, get selected row, e eu vou lá na minha lista. Então viagem v é igual a list ponto get. E aí eu pego a viagem que a pessoa selecionou. Depois eu preciso saber quem que é o passageiro que a pessoa selecionou. Então a pessoa vai ter que selecionar aqui um passageiro da tabela. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a JTable. Então, int linha 1 é igual a JTable ponto get selected row. Então, eu peguei a linha selecionada da tabela de passageiros. E para me saber o passageiro, como que eu faço? Então, crio uma variável passageiro e nessa variável eu vou colocar v da viagem aqui. Vou mudar aqui para viagem. Então, minha viagem, ponto, get passageiro. Eu pego um passageiro e aí eu passo a linha da tabela que está selecionada. Beleza. Então agora eu tenho a viagem e tenho o passageiro que deve ser removido. E aí a gente vem e faz viagem.remove passageiro e passageiro.remove viagem. Então estou removendo da viagem o passageiro e do passageiro estou removendo a viagem. Estou quebrando o vínculo entre as duas coisas. Depois disso daí, eu atualizo a tabela de passageiros. Vamos lá, vamos salvar, botão direito, executar arquivo. Então, por exemplo, aqui na viagem 18, eu tenho os passageiros Ivan, Cássia e Joana. Vou selecionar a Joana, vou clicar em remover, ele vai remover o Joana. Se eu vir aqui novamente, ó, então a Joana já não está mais nessa lista de passageiros. Bom, quais erros que podem acontecer? Por exemplo, se a pessoa clicar em cancelar, não tem nenhuma viagem selecionada. Se a pessoa vir aqui em passageiros e tentar adicionar um passageiro, obviamente vai dar um erro, porque eu não tenho viagem. Além disso, está mostrando passageiros antigos aqui. Se a pessoa selecionar uma viagem e tentar remover um passageiro que não tiver selecionado, também vai dar um erro. Então a gente tem que trabalhar da seguinte forma. Se não tiver uma viagem selecionada, essa aba aqui não pode estar ativa, ela tem que estar inativa. E se a pessoa não selecionou um passageiro aqui, ela também não pode remover nada não pode remover o passageiro da viagem. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é deste lado aqui, ó. Então vou dar 2 cliques em remover. Então antes de executar o processo de remoção, eu vou verificar se a master table não, a JTable1, que é a tabela de passageiros, get selected row, vou verificar se a linha dela está selecionada. Então se ela for maior ou igual a 0, então ele pode remover. Se não for maior ou igual a 0, ou seja, se não tiver nenhuma linha da tabela selecionada, lembrando que igual a 0 porque começa a contar do 0 a primeira linha, eu vou dar um jOptionPen, ponto, show message, no, selecione um registro,
passageiro, erro, e aí joptionpen.error message. Mandou uma mensagem de erro para a pessoa. Botão direito, executar arquivo. E aí a gente tem o seguinte. Vamos supor, vou selecionar uma linha aqui. Vamos lá. Tenho o Ivan e a Cássia. Se eu tentar remover, não tem ninguém, ele vai falar selecione um passageiro. Então ele não consegue remover. Selecione um passageiro. Se eu selecionar um passageiro, aí ele vai e remove ela. Clica em salvar. Pronto. Então já não está mais. E agora a questão da aba aqui, ó, de passageiros. Então o que eu posso fazer? A princípio eu posso deixar essa aba inabilitada por padrão. Então toda vez que eu iniciar ela, ela vai estar inabilitada. Vou vir aqui no código fonte e vou inabilitar ela no construtor. jtab. Ponto. Set enable at. Então, eu vou setar a habilitação de. Eu vou dizer qual que é o índice e se está habilitado ou não. Então, do índice 1, ele não está habilitado. Então, quando eu executar aqui, a abinha do passageiro vai estar inabilitada. Lá, você não pode clicar em passageiro. Na hora que ela clicar em uma linha válida da tabela, eu vou habilitar essa aba. Então, vamos lá. Eu tenho um método aqui que eu já criei, que é para quando eu clicar com o mouse na tabela, ele vem e habilita a segunda aba. Então, set enable true. Executar arquivo. Então, inabilitado. Cliquei em uma linha da tabela, habilitou para mim. Cliquei em outra linha da tabela, está habilitado. E eu tenho que colocar aqui no cancelar para ele inabilitar, porque quando eu clico em cancelar, tira a seleção da minha tabela. Então, venho aqui no botão cancelar e no final eu coloco como inabilitado falso mesmo. Então, executar arquivo. Então, a gente tem inabilitado, cliquei, habilitou, cancelei, inabilitou de novo. Então, com isso não tem perigo da pessoa adicionar passageiros se não tiver uma viagem selecionada. Certo? Beleza. Então, eu vou dar uma paradinha nessa aula por aqui e a gente volta em seguida.